Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre pincéis de olhos. Qual escolher, qual comprar? Vamos lá? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ju Moreira. Neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui para conhecer o meu canal e receber mais vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os pincéis de olhos. Qual pincel eu escolho? Qual pincel eu compro? Para que eu vou usar? Então, eu vim te ajudar hoje nesse vídeo. Espero muito que vocês gostem. Então, bora lá pro vídeo. Eu escolhi aqui uns pincéis que eu acho que são essenciais para você ter aí no seu kit de maquiagem, no seu kit de pincéis. E tem alguns aqui bem baratinhos que vocês podem encontrar também com facilidade, né? Eu já dei dicas também em outro vídeo falando sobre os meus melhores pincéis baratinhos. Eu vou deixar aqui para vocês verem depois, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Começando com o primeiro pincel de aplicar sombra. Como que é esse pincel de aplicar sombra? Como que é esse pincel de olho? Ele é esse aqui, gente. Ele é mais achatadinho, é um pouco gordinho, ó, tá vendo? Fofinho. Vou deixar bem de perto para vocês verem, para vocês terem uma noção, né, de qual pincel escolher. E ele é assim, nesse formato, que é achatadinho e fofinho. E ele fica perfeito para você aplicar a sombra. Você vai pegar a sombra e vai aplicar em toda a sua pálpebra. E ele é um pincel perfeito para isso. É o pincel de aplicar sombra, tá bom? Esse daqui que eu tenho e que eu indico também para vocês é o pincel de sombra da Macrylan, é o B906, tá? Ele já apareceu aqui várias vezes. B906. Com ele, você vai depositar a sombra na sua pálpebra para depois você vir para esfumar. Você também pode esfumar com esse pincel, tá? Que eu acho que é bem legal também. Mas tem um outro modelo de pincel que é para isso, né? Que é o pincel de esfumar. Anota aí na sua lista. Primeiro o pincel de aplicar sombra, depois o pincel de esfumar. O pincel de esfumar que eu tenho aqui para indicar para vocês é o pincel oval para côncavo da Macrylan, B134. Esse aqui, gente. E ele tem esse formatinho aqui, ó. Ele é ovalzinho, fofinho. Ele é perfeito para você esfumar o seu côncavo. E como que você vai esfumar o seu côncavo? Também com dicas para aplicação, hein? Como usar o pincel. Aqui, você primeiro vai identificar o seu côncavo. O meu é aqui, onde faz a dobrinha, né? Onde tá o ossinho aqui. Aí eu vou esfumar com esse pincel. Toda essa parte aqui onde eu tô com a sombra. E já tem também um outro vídeo aqui no meu canal explicando para vocês como esfumar a sombra. Então, eu vou deixar aqui também. E é para isso que a gente usa esse pincel, por isso que ele é mais pontudinho aqui também, ó. Para fazer esse encaixe aqui perfeito do côncavo e dar o movimento para fazer o esfumado. Então, esse pincel aqui também é essencial. Esses dois aqui são essenciais, o achatadinho de aplicar sombra e o pincel para esfumar o olho. E agora, o outro pincel também de esfumar, só que ele é um pouquinho maior, ó. Olha só a diferença. Esse daqui é um pouquinho maiorzinho, ó. Esse daqui é o da RK by Kiss, tá? Esse é o da RK by Kiss. Tapered Eyeshadow, não sei se esse é o nome do pincel, mas é interessante você pegar um pincel de esfumar e também um maiorzinho, porque esse maiorzinho ele vai dar um melhor acabamento, sabe? Depois que você terminou de fazer ali seu olho, você esfumou bonitinho, esse daqui você consegue dar o acabamento aqui por fora, sabe? Então não deixar nenhuma marcação, esfumar aqui nas laterais, aqui também, pra dar uma limpeza. Isso.
esse pincel aqui seria mais pra finalizar o esfumado, sabe? Pra deixar tudo mais bonito, um acabamento mais natural, mais bonito. Então, esse daqui seria um pincel de esfumar para acabamento. Depois que você já terminou tudo, você vem com ele para dar um melhor acabamento, melhor resultado e para ele ficar mais bonito também o esfumado. Então, esse daqui é um pincel de esfumar maiorzinho, tá? Que é muito legal e eu indico muito. E também é legal você saber o limite aí do seu olho. Por exemplo, o meu aqui é menorzinho aqui, o meu espaço, né? Então, eu tenho um pincel de esfumar um pouco maior, que eu consigo vir aqui pro côncavo, mas se eu quiser esfumar uma outra sombra em cima de outra sombra, eu venho com um pincel de esfumar, só que menor. E é esse aqui que eu tenho. Olha só a diferença. Esse daqui bem maiorzinho, para esfumar realmente ali o côncavo. E se eu quiser esfumar uma sombra em cima de outra sombra, mas não passando ali do limite, sabe? Eu venho com um pincel de esfumar menorzinho. Então, eu escolhi esse daqui da Macrylan, o B911, pincel de esfumar pequeno. Olha só, gente. Deixa eu colocar assim, ó. B911. Pincel de esfumar pequeno da Macrylan. Ele é muito, muito bom também, principalmente pra quando você vai fazer aquele cantinho aqui no olho, sabe, ó. Aí você já tá com uma sombra, quer passar uma outra por cima, aí você vem com ele e ele esfuma muito bem. E você consegue ter ali um controle, né, pra onde você vai com o pincel. Então, pra isso que eu coloquei ele também aqui na listinha de pincel de olho. Porque eu acho que ele é essencial também, tá bom? Então, é um pincel de esfumar menorzinho. E agora, tá acabando. Eu tenho aqui um pincel que ele é pra depositar sombra também. E é que eu só tenho esse. Eu só tenho esse por enquanto. Eu acho que eu devo ter um outro guardado na minha necessaire. Mas eu coloquei esse aqui de exemplo, tá? Mas esse pincel aqui, ele veio numa paleta da Urban Decay. Mas é só pra ilustrar também o pincel que vocês precisam ter aí. Se você quiser também, tá? Não é essencial esse daqui tanto. Mas é só pro que você for fazer mesmo. Por exemplo, esse daqui é um pincel também de aplicar sombra, mas ele é de cerdas artificiais. Ele é sintético. Então, com ele, você consegue aplicar sombra líquida, glitter, consegue fazer aqueles cut creases, você consegue delimitar também a sua sobrancelha. Então, quando você faz a sua sobrancelha, beleza? Aí você vem aqui, ó, e vai limpando ao redor da sua sobrancelha. Eu faço muito isso com esse pincel aqui. Depois que eu preenchi todinha minha sobrancelha com lápis, eu venho delimitando com esse pincel que eu acho que é perfeito para isso. E eu consigo fazer um melhor acabamento da minha sobrancelha, que eu gosto, tá? Então, esse daqui é um pincel também de aplicar sombras de cerdas sintéticas, tá? Cerdas sintéticas. É esse daqui. E também tem de milhares de outras marcas aí no mercado desse pincel. É bem baratinho também, tá? E com ele você pode delimitar sua sobrancelha, pode fazer aqueles cuts, você pode aplicar sombra líquida na sua pálpebra, aí depois vem com um pincel de esfumar. Então, para coisas mais líquidas, assim, ele para corretivo também, corretivo aqui abaixo da sobrancelha, para você delimitar, fica muito bom, bem interessante. Esse pincel aqui, achatado de cerdas artificiais, sintéticas, então eu gosto dele para isso, tá? E agora, o último pincel que eu escolhi aqui da lista dos pincéis essenciais de olhos é o pincel chanfrado, né? Que não pode faltar, né, gente? Olha só. Esse pincel chanfrado aqui,
Com ele você consegue fazer o delineador, você consegue fazer a parte de baixo aqui dos olhos, ó. Você consegue colocar aqui uma sombrinha, com ele mesmo você consegue dar uma esfumadinha, né, porque não precisa muito. Você consegue preencher sua sobrancelha com aquelas sombrinhas, né, para sobrancelha mesmo. E ele é um pincel bem multiuso, bem legal. Esse daqui que eu tenho é da marca Marcobone. Aqui, ó. Foi um pincel bem baratinho da perfumaria. Sério, ele foi bem barato, acho que foi uns R$4 ou 5 por aí, não passou disso. E eu gosto dele para aplicar delineador líquido, sabe? Fazer um puxadinho aqui. E ele é fininho, ele não é muito grosso, ele é bem fininho, bem legal. Olha só. Então eu gosto bastante desse pincel para isso, principalmente para isso. Ou para aplicar alguma coisa mais de sombra, assim, na sobrancelha. Também fica bem legal. Então, gente, esses são os pincéis que eu acho aí que são essenciais para você na hora de você escolher qual pincel de olho comprar, qual pincel de olho eu tenho que escolher aqui. Então, espero muito ter ajudado vocês aí a escolher esses pincéis, qual pincel que você vai usar, para que cada um deles servem, né? Às vezes a gente vê tanta coisa e não sabe. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo um pincel que você gostou, que você gostaria de comprar, de conhecer. E é isso, gente. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. E já aproveita para se inscrever também no meu canal para receber mais vídeos assim. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!